Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de gerenciamento de recursos materiais. Lembro que na última aula nós vimos essa figura aqui, em que eu apresentei para vocês os instrumentos técnicos para o gerenciamento da enfermagem nos estabelecimentos de saúde. Nós já vimos o planejamento e hoje nós vamos ver previsão e provisão de recursos materiais. O que é um recurso material? É um produto que a gente pode armazenar, distribuir e vai ser consumido para a produção do nosso serviço, para a nossa assistência. Então, os avanços tecnológicos têm impulsionado o aumento constante da complexidade da nossa assistência, exigindo um nível de atenção cada vez maior por parte dos profissionais da saúde e do profissional enfermeiro, e cria uma demanda cada vez maior de recursos materiais. Então, observa-se a necessidade dos serviços de saúde aprimorarem os sistemas de gerenciamento desses recursos para garantir uma assistência contínua e de qualidade e também levando em consideração o custo. E ainda assegurar a quantidade e a qualidade dos materiais necessários para que os profissionais realizem suas atividades sem riscos para si mesmo e para os nossos pacientes. A administração dos recursos materiais tem sido motivo de preocupação dos setores das organizações de saúde, tanto público quanto privado. As instituições do setor privado, elas estão sujeitas às regras de mercado, precisam gerenciá-las com preços competitivos em relação às outras. As instituições do setor público, devido ao orçamento restrito, e eles necessitam de maior controle no consumo e nos custos para que não privem seus funcionários e pacientes do material necessário. Então, os termos administração de recursos, gerenciamento de suprimentos, logística, gerenciamento de recursos, têm sido empregados muitas vezes tudo isso como uma coisa igual, como sinônimos, porém eu vou apresentar algumas diferenças entre elas do ponto de vista administrativo. Então, começando aqui com a administração de recursos materiais. A administração de recursos materiais envolve a totalidade dos fluxos materiais de uma organização e compreende tanto a programação, a compra, a recepção, armazenamento no almoxarifado, movimentação desse material dentro da empresa, transporte interno e armazenamento no depósito de produto final e acabado. A parte de suprimento, de gerenciamento de suprimento, determina todas as atividades que visam ao abastecimento de materiais para a produção, envolvendo a programação de materiais, compra, recepção, armazenamento no almoxarifado, movimentações de materiais e transporte interno para abastecer as unidades produtivas e não engloba o depósito de produtos final ou acabado. Logística é o termo empregado para o armazenamento dos produtos acabados e sua movimentação, ou seja, a distribuição física até o cliente. Seu objeto de atenção está mais relacionado com a estocagem e a distribuição externa do material produzido, não incluindo a parte inicial de programação e nem as compras. Dessa forma, esses conceitos são elaborados mais para o setor de fabricação de bens, envolvendo a transformação de insumos em produtos acabados que podem ser estocados e comercializados. Na nossa área de saúde, esses conceitos devem ser mais amplos do que esses simplesmente aplicados na administração, porque os serviços de saúde, embora haja um movimento, né, os materiais se agregam num certo aspecto da logística também nesse setor, mas nós não temos como elaborar no processo final do nosso trabalho um produto acabado, que o nosso produto acabado, vamos dizer, é o paciente curado, o paciente restabelecido e estocá-los, né? Então, na saúde, nós usamos gerenciamento de recursos materiais. Então, envolve todo o processo gerencial para aquisição, disponibilização de produtos que já são feitos por outras empresas, já manufaturados, mas que sem eles a gente não consegue prestar a nossa assistência. Então, todos esses termos em conjunto
eles são importantes, então, para o nosso gerenciamento no setor da saúde. Ele vai englobar, então, o processo gerencial para aquisição e disponibilização desses materiais para nossa assistência. Então, o gerenciamento de recursos materiais. A administração de recursos materiais ou suprimentos constitui a totalidade dos fluxos materiais de uma organização de saúde, compondo um processo com as seguintes atividades principais: programação, compra, recepção, armazenamento, distribuição e controle. Então, isso aqui é realizado com os materiais, com os insumos que são necessários para a nossa assistência. Dentro da programação, nós temos as subetapas: padronização, classificação, especificação, previsão. Então, todo esse processo ele segue uma sequência. Eu programo a minha compra, realizo a compra, ela chega no meu estabelecimento, eu faço um armazenamento da quantidade grande que foi comprado, depois vou ter que ter um sistema interno de logística de distribuição para as unidades. Tudo isso, todas essas etapas estão sobre um poder de decisão, sobre um controle. Então, o setor responsável pelo gerenciamento de recursos materiais nas instituições hospitalares de saúde está normalmente vinculada à área administrativa da estrutura organizacional e compreende os setores de compra e de almoxarifado, no quais essas atividades são desenvolvidas por profissionais que geralmente não são da área da saúde. Então, são profissionais da parte mais administrativa que trabalham nesse setor. Então, o enfermeiro, por assumir o gerenciamento das unidades de atendimento e coordena toda a assistência, ele tem um papel bastante importante no que diz respeito à determinação do qual material vai ser necessário para as atividades de assistência de toda a equipe de saúde, tanto na quantidade como na qualidade desse material. Também ele faz parte de uma comissão para definir, junto com outros profissionais, as especificações técnicas daquele material, essas informações são enviadas para o pessoal da compra, né, que a gente acabou de falar, que eles não são da nossa área da saúde, eles não entendem aqueles materiais, qual que é melhor, e também auxiliam na previsão e provisão. Previsão é quanto que eu vou comprar, quando que eu preciso comprar, né, e na organização, no controle e avaliação desses materiais. Então, vamos começar lá. Programação é o processo de padronização, classificação, a especificação e a previsão. Então, o que é a padronização? Então, nós temos muitos materiais no mercado de trabalho, começando de novo. A padronização, nós temos muitos materiais no mercado, são muitas variedades, né, de bens e produtos, eles apresentam muitas vezes a mesma finalidade, eles têm a mesma especificação técnica e mesma indicação de uso. Então, é importante na determinação da compra do produto ele ser especificado para qual tipo de procedimento ele vai ser utilizado, com o objetivo de diminuir a diversidade de comprar muitos materiais que têm a mesma função, que são de usos similares, e isso vai gerar custo para a empresa. Então, a padronização é realizada por meio de estabelecimento de critérios objetivos de indicação técnica do uso desse material e também do custo-benefício. A padronização oferece resultados bem legais, bem importantes, tanto do ponto de vista econômico como técnico, porque facilita a parte da administração desse material, sobretudo na etapa de previsão e redução de número de itens estocados e adquiridos. Melhora também a organização e o controle dos materiais e diminuição do desperdício. Na padronização, nós devemos considerar também os aspectos relacionados com os riscos e os impactos da utilização desse material, tanto para o paciente, quanto para os profissionais e para o meio ambiente. Devido a uma alta complexidade que essas especificações da compra desses materiais exigem, tem alguns estabelecimentos de saúde
que elabora uma comissão interdisciplinar para a padronização de material. Outra característica dessa etapa é a especificação, né? Então, a especificação técnica que é necessário no momento de fazer a descrição minuciosa do material para o pessoal da administração. Então, nós vamos dizer o que é aquele material, qual é o objetivo, qual é o tamanho, qual é a quantidade, qual é o diâmetro e etc. Então, essa especificação também é bastante importante. Classificação. Classificação é a maneira de nós organizarmos esses materiais, porque eles são de muitos itens. Nós podemos classificar por finalidade: medicamentos, materiais médicos hospitalar, escritório, informática, gêneros alimentícios e higiene. E também temos a classificação dos materiais com relação à duração. Materiais permanentes são aqueles materiais que eu posso manter em estoque por mais de 2 anos e constitui o patrimônio da instituição. Maca, suporte soro, bomba de infusão, desfibrilador, etc. Materiais de consumo são aqueles estocáveis por menos de 2 anos e são os consumíveis, são aqueles que a gente tem que estar repondo praticamente diariamente. Agulha, seringa, micropore, gás, atadura, etc. Né? Então, na compra desses materiais, como eu falei, a especificação é bastante importante, precisa de uma equipe multidisciplinar e que essas especificações da compra desses produtos muitas vezes estão subordinadas à normatização e legislação de órgãos responsáveis por esse controle. Então, de acordo com normas, de acordo com a ABNT, da Anvisa, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. Então, a função do enfermeiro no gerenciamento de materiais, ele está mais relacionado com a parte de reposição imediata desses materiais, que é utilizado principalmente a forma que nós chamamos de quantidade e tempo de materiais. Então, nós temos a função de previsão, provisão, organização e controle. O que é a previsão? A previsão é um levantamento das necessidades da unidade que o enfermeiro está alocado, fazendo um diagnóstico situacional, identificando a quantidade e as especificidades do produto necessário e vai fazer o pedido, analisando então a característica da unidade, qual o número de leito, é uma unidade pediátrica, é uma unidade geriátrica, é uma UTI, características da clientela, qual o grau de dependência de cuidado do meu paciente, quais são os tipos de patologia predominante. Vamos observar a frequência do uso daquele material, onde vamos guardar, disponibilizar aquele material dentro da unidade e qual que é a durabilidade do material, para a gente ver quanto que vai demandar daí de estoque. O que é a provisão? É a reposição dos materiais necessários para a realização das atividades diárias do setor. Em alguns serviços existe o sistema de reposição interna, que é do almoxarifado para a unidade produtiva, e esse processo pode ser realizado por quantidade, por tempo e quantidade, que a gente vai ver para frente, ou imediato. O que é a organização? Consiste na maneira como o enfermeiro irá dispor os materiais para uso, a fim de organizá-los melhor. Deve-se procurar centralizá-los para facilitar o uso e o controle. Os aspectos que devem ser considerados são os da planta física da sua unidade, quais são as atividades desenvolvidas na sua unidade e etc. Né? E também no controle é a parte que cabe ao enfermeiro testar tecnicamente o desempenho e analisar os riscos e benefícios daquele determinado material. Também a função é ter ciência da qualidade do material e dos equipamentos de sua unidade, que são necessários para atender à demanda da nossa assistência e garantindo a segurança tanto dos profissionais quanto dos clientes. Então, a previsão de materiais é a quantidade de material que vai ser necessária
na sua unidade e que você vai solicitar o almoxarifado. Determina pelo perfil do consumo de cada unidade, estabelece o que a gente chama de uma cota estimada por período, e isso é importante para o pessoal da administração saber quando e quanto comprar. Tá? A estimativa do material a ser comprado a gente já vai apresentar mais à frente. Então, aqui o sistema de reposição ou provisão. Como que eu posso fazer a reposição do material? São 4 formas. Sistema de reposição por tempo, sistema de reposição por quantidade, sistema de reposição por tempo e quantidade, sistema de reposição imediato. Isso depende da característica do setor, da instituição que você se encontra e também do material. O que é um sistema de reposição por tempo? Em épocas pré-determinadas, as cotas são repostas integralmente. Então, vamos dizer que todas as lixeiras da sua unidade estão quebradas. E elas são determinadas para permanecerem por 1 ano. Em 1 ano, vão lá e trocam todas. Tá? Então, está determinado, já foi feito estudo prévio, que é para elas aguentarem 1 ano. Em 1 ano, vai lá e troca-se tudo. Sistema de reposição por quantidade. É quando eu olho para o meu estoque, vejo que ele está num valor mínimo, que a gente chama de estoque de reposição. Chegou naquele valor, eu já sei que tem que repor. Então, é feita a reposição do material, tendo por base uma cota pré-determinada. Isso independe de um prazo estipulado. As medicações de um carrinho de emergência, por exemplo, é uma reposição por quantidade. Teve uma PCR, usou 3 ampolas de adrenalina, o que você vai fazer? Repor no carrinho 3 ampolas de adrenalina. Vai lá e repõe um carrinho. Se daqui meia hora tem outra ressuscitação, é usado mais uma ampola de adrenalina, vai ter que repor mais uma, deixar no mínimo 3. Sistema de reposição por quantidade e tempo. É estabelecida uma cota para um determinado tempo, em uma época pré-determinada. Isso aqui dá bastante briga, gente. É feita a solicitação de materiais na quantidade necessária para repor estoque. Por exemplo, tem materiais que a gente repõe estoque a cada 24 horas. E é aquilo. Sei lá, o almoxarifado manda na tua unidade 100 seringas de 5 ml. Isso você usar no dia. Não é para faltar. Não é nem para sobrar e não é nem para faltar. Tá? Ou se sobrar um pouco, faltar um pouco. Eles não vão querer te dar mais seringas se chegar ao meio-dia já ter ido a 100, porque foi estudado de acordo com a demanda daquela unidade, que 100 mais ou menos já é mais do que o necessário. Às vezes os cálculos não dão certo, falta e dá uma confusão. Sistema de reposição imediata por quantidade. Os materiais são encaminhados diariamente ou com uma frequência maior para a unidade, de acordo com o consumo. Né? Isso aqui é o nosso sonho de consumo. Acabou, vai lá e pega mais. Então, a reposição imediata ela é bastante interessante nos serviços de pronto atendimento, porque é um serviço bastante dinâmico e promove a reposição mais rápida e eficaz do estoque real diário e além de evitar desvio. Né? Então, isso que a gente gosta mais, mas às vezes não é o que a gente consegue. A parte da organização. Na organização, o enfermeiro deve identificar os locais de guarda desse material. Tem normas e legislação da Anvisa, os materiais não podem ficar no chão, não pode ficar sem estar ao abrigo de luz, muitas vezes, né? Então, tem várias especificações. E nesse locais de guarda, é importante a comunicação visual. É importante identificar em todas as portas, gavetas, armários, o que está ali dentro, porque o fluxo de pessoas dentro do setor é bastante grande, chega funcionário novo, chega pessoas que vêm fazer plantão só de vez em quando, e fica mais fácil encontrar os materiais. E também como medida de segurança, né? Nos setores de emergência, urgência, emergência, UTI, recomenda-se que os materiais, alguns que são usados rotineiramente, com muita frequência, organizados em bandejas ou kits, que ficam prontos, todos os materiais, por exemplo, kit de intubação. Então, fica todo
tudo que é necessário para uma intubação, uma bandeja plastificada, identificada, datada, tudo certinho, com os materiais tudo dentro da validade. Quando vem a necessidade de uma intubação, vai lá, pega o kit, faz a intubação, terminou, repõe. Já sabe o que foi usado. Não fica a dúvida, também não fica aquela correria de sair procurando tudo na hora com pressa. Também o sistema de armazenar e colocar na frente de mais fácil acesso aquele material, aquele medicamento que está mais antigo, né? Para usar o mais antigo quanto antes e deixar os mais novos no estoque. Também mantê-los agrupados, não cada um, materiais que são relacionados entre si próximos, né? Com identificação. E o que usar mais, coloca em local de fácil acesso. Controle. O controle pode ser quantitativo, que é a quantidade, no qual é necessária a implantação de um estoque mínimo de materiais, ou a implantação do sistema de kits para os procedimentos técnicos. Daí fica mais fácil o controle. Eu sei que naquela intubação foi usado um tubo 7,5, que vou ter que solicitar para o almoxarifado mais um tubo 7,5 para recompor aquele kit. Senão fica aquela dúvida, foi usado 7,5, foi usado 8, daí vai lá, tá tudo misturado, não sabe se tem 7, se tem 8, daí chega na hora, falta. Então, diariamente, um membro da equipe deve ser designado para checar todo esse material de consumo, ver se está dentro da validade, ver se está identificado, se a quantidade é necessária para o procedimento, e assim fica mais fácil a assistência. Também deve ser feito um checklist dos itens a serem verificados no início de cada plantão e após a cada atendimento. Então, existe checklist para nós fazermos a verificação, por exemplo, do monitor desfibrilador, do aspirador, da rede de oxigênio, do kit de laringo, se não sumiu no último plantão, se estão todas as lâminas lá disponíveis, né? Senão na hora de uma intubação está faltando uma lâmina, é bem a lâmina aquela que o médico quer, e daí vai perder o paciente por falta de lâmina de laringo. Não pode, né? Então tudo isso deve estar organizado. Então aqui nós vamos para a estimativa de compra de material, é um cálculozinho, não se desesperem, não é tão difícil assim, tá? Onde nós temos a formulazinha. CM é a cota mensal que eu preciso ter, que eu preciso comprar, né? CMM é a cota, desculpe, CMM é o consumo mensal médio. E ES é o estoque de segurança. Então, o consumo mensal médio é uma média de valores de material utilizado nos últimos meses, divididos pelo número de meses. Fica a critério quantas meses você vai utilizar para fazer o cálculo, mas segundo os autores, eles indicam pelo menos nos últimos 3 meses. Então, você pode usar 3, 4, 5, 12 meses, certo? Então, por exemplo, na unidade X, foi utilizado no mês de janeiro 200 seringas de 10 ml, fevereiro 240 e em março 220. Para o setor de compras, eu preciso fazer uma estimativa de quanto de seringa eles precisam comprar. Eles vão comprar 200, 240, 220. E que tal que em abril precisa 260? Então, nós precisamos fazer esse cálculo, tá? O consumo médio mensal, eu vou pegar a soma dos gastos daquele material ao longo dos meses e dividir pelo número de meses. Então, em janeiro gastou 220, fevereiro 240, março 220. Desculpe, janeiro 200. Soma-se esses 3 valores, dá 660, divide por 3, o meu consumo mensal médio foi de 220. O consumo mensal médio, ele é somado ao meu estoque de segurança, para eu poder calcular minha cota mensal. O que é o estoque de segurança? Estoque de segurança, ou estoque mínimo, é a quantidade de cada item que deve ser mantida como uma reserva para garantir a continuidade do atendimento caso haja
uma elevação inesperada, abrupta no consumo daquele material. Ou o consumo está o mesmo, porém a gente tem problema na entrega, a empresa se atrasou na sua entrega e a gente está sem o produto. Então eu preciso ter um estoque. Para calcular o estoque é só acrescentar de 10 a 20% no valor do consumo mensal médio. Tem hospital que usa uma cota de 20% para garantir, ter uma garantia mais segura, e alguns 10%. Pode ou não ser somado ao consumo diário durante o tempo de reposição. Então, na estimativa de compra de material, eu levo em consideração o consumo mensal médio, CMM, e o estoque de segurança. O estoque de segurança corresponde de 10 a 20% a mais do consumo mensal médio, mais o consumo de tempo de reposição. O consumo de tempo de reposição, ele leva em consideração o número de dias que vai ser necessário para repor aquele material. O número de dias necessário para repor o material depende do processo de compra. Então, esse tempo de reposição varia de acordo com a característica do hospital. Tem hospital que é particular, tem hospital que é público ou outro setor de saúde. Os setores públicos, eles precisam de licitação e é bem mais demorado, de 4 a 6 meses. O privado, ele trabalha com pregão, então é bem mais rápido, 1 mês. Então, vamos pegar aqui. Vamos imaginar que nós estamos no hospital que fez a compra do material no pregão e vai levar 30 dias para chegar aqui. Então, o que a gente faz? Pega o consumo mensal médio, divide por 30 e multiplica pelo número de dias. Eu escolhi 30 dias, poderia ser 60, poderia ser 120. Deu 220. Então, vamos pegar aqui a formulazinha do estoque de segurança. O estoque de segurança pode ser de 10 a 20% do consumo mensal médio, mais o consumo de tempo de reposição. Eu escolhi aqui, no meu hospital, deixar só 10% de estoque de segurança. Então, eu vou pegar o consumo mensal médio 200, consumo de tempo de reposição, 220, consumo de tempo de reposição 220, somo dá 440. Quanto que é 10% de 440? É 44. Então, indo lá para a formulazinha em vermelho, que na verdade é o que a gente quer, é só pegar o 220 e somar 244. Eu vou ter que comprar 264, certo? Vamos treinar aqui. Peguei um exercício mais fácil. O gerenciamento dos recursos materiais é um importante elemento para a continuidade da assistência nas unidades de saúde. Considerando que uma enfermaria hospitalar, o consumo de número de pares de luva nos últimos 3 meses foi de 500 em outubro, 460 em novembro, 573 em dezembro. Admitindo um estoque de segurança de 20%, mas não é para considerar o tempo de reposição do estoque. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular o consumo mensal médio. Consumo mensal médio. Pego a soma do número de pares de luvas utilizado nos últimos 3 meses, somos e divido por 3. Deu 511. Eu pedi para admitir um estoque aqui de 20%, um estoque de segurança. Então, é 511 mais 20% de 511. Faz a regrinha de 3. 511 é 100%, 20% é X. X vem para cá, 511 vezes 20 divididos por 100 dá 102,2. Vou aplicar aqui na fórmula. Então, o estoque vai ser de 102, mais o meu consumo mensal médio de 511, soma tudo, dá 613. Beleza?
E também existe uma outra forma de classificação devido aos custos que causa para o sistema, para as instituições, manter estoque muito elevado. Além do consumo e do tempo de ressuprimento, nós podemos considerar a classificação do material obtido por aplicação de uma curva que a gente chama de curva ABC. Essa curva foi desenvolvida por Pareto e adaptada à administração de materiais, classificando os materiais em 3 grupos: grupo A, grupo B, grupo C, obedecendo 2 critérios: o preço, custo, e quanto que esse material deve ser comprado, a quantidade. Vou pôr aqui na curva que é melhor, tá? Então, os materiais são classificados em A, B e C, com relação ao custo e à quantidade. Materiais que estão no grupo A são materiais que eu tenho que comprar pouco, mas custam caro. Grupo B, eu tenho quantidade média de compra e o preço também é médio. E o grupo C é aquele que eu tenho que comprar bastante, mas eles são bem baratinhos, tá? Então, é aqui que tem a curva. No eixo X, a quantidade de material, no eixo Y, o seu custo. Material do tipo A, tem que comprar só um pouquinho, mas ele custa bastante. O B é intermediário e o C tem que comprar um monte, mas ele é bem baratinho, corresponde a mais ou menos 10% do valor total de tudo que eu tenho que gastar, certo? Então, essa é uma outra forma de classificação dos materiais. Qual a nossa função, então, em tudo isso? Realizar um bom planejamento na compra, na aquisição, considerando a previsão e especificação técnica. Padronizar a quantidade por procedimento técnico junto com a equipe, quanto que eu vou gastar para poder informar quanto que vai precisar comprar. Estar atualizado em novos produtos de mercado, testar e analisar novos produtos. Controlar a quantidade desse material gasto por meio da implementação de kits, é uma boa ideia. Estar atualizado com relação a normas, leis vigentes, material que são retirados do mercado. Deve treinar a sua equipe com o uso adequado de material, junto com o setor de educação continuada do Hospital SCH. Sempre está sendo trocado os materiais, e isso é bastante importante. Realizar checklist diário do funcionamento de materiais, se isso houver na sua unidade. E testar o funcionamento de equipamentos a cada plantão. Então, o gerenciamento de recursos materiais é bem importante nas organizações. Refere-se ao seu produto final ou atividade fim, que no nosso caso é assistência aos usuários por meio de ações que não podem promover interrupção, então nós precisamos desses materiais. Os avanços tecnológicos têm impulsionado a um aumento constante na complexidade da nossa assistência, exigindo um nível cada vez mais técnico por parte dos profissionais da saúde, criando uma demanda crescente por recursos materiais. Dessa forma, é de extrema importância que nos serviços de saúde se aprimorem esses sistemas de gerenciamento desses recursos para garantir continuidade da assistência, uma assistência de qualidade e a um custo menor, certo? Então, é isso, gente. Nós estamos num momento bastante importante, de bastante discussão com relação a recursos materiais. Durante essa pandemia, desestruturou todos os processos de previsão e provisão de recursos, desestabilizou todo o sistema de saúde. Os materiais, devido à baixa oferta e grande procura, os preços subiram, são elevados, e ainda a gente não tem, né? Então, é bastante importante, porque isso está levando à contaminação de milhares e milhares de profissionais de saúde. Então, é isso, gente. Obrigada.